Como lidar com as mentiras do seu filho adolescente? Você já pegou seu filho mentindo? O que fazer quando seu filho mentir? Eu sou Bianca, essa é minha colega Vanessa. Nós somos psicólogas e queremos te ajudar a se comunicar melhor com o seu time. Por isso, vamos hoje conversar sobre essa dúvida que é tão comum entre pais e mães. Vamos lá? A mentira na adolescência, ela é extremamente comum. É um Muito. comportamento que surge ali na infância e que realmente E vai se ampliando naquela fase, né, nessa fase da adolescência. Então é natural, talvez, que o seu filho já tenha mentido para você, que você já tenha pego alguma mentirinha outra aqui. E talvez, se não surgiu ainda, eu posso até afirmar que, né, Bia, gente, de eu que acho bem surgiu uma vez. difícil Sim, não ter surgido ainda. verdade, em algum momento vai aparecer. Porque é muito natural também. E ao longo desse vídeo, a gente Isso. vai conversar um pouco mais sobre as questões da mentira na adolescência. E antes de entrar mais no campo da adolescência, é importante a gente falar da mentira como um todo. Então, uma coisa até importante de deixar assim para você é que esse comportamento do seu filho mentir ou não, ele pode ser um pouco mais pesado, né? Ser algo mais difícil de lidar, devido também aos seus Isso. valores, né? A gente observa muito isso, pais e mães que É, têm a honestidade, a franqueza como valores, né? Como pilares muito importantes, sentem isso de forma mais difícil, né, Bia? Assim, como algo que, poxa, e em algum momento, o que algo de errado? vegetativo mesmo, né? Uma conduta assim que para algumas famílias é inaceitável, como você disse, por conta dos valores. Isso, mas aqui a gente vai conversar um pouquinho, né, até para você entender mais como é que é esse comportamento de mentir, para trazer um pouco para o universo do adolescente e também de uma forma mais geral, que é muito importante a gente compreender essa questão da mentira. Isso. Porque faz parte de todas as fases, né? Nessa infância, adolescência, adulto. Mesmo nesse. Então é importante que você aí de casa saiba que a mentira é um comportamento voluntário e intencional. Não é inato, como muitas pessoas pensam. Que no Não caso a pessoa já nasce, não é verdade, nessa? Já nasce mentirosa, digamos assim. né? Na verdade, é um comportamento aprendido, assim como outros comportamentos também, e que faz parte dos relacionamentos interpessoais. Só que apresenta uma consistência maior na fase da adolescência, que é uma fase que consiste no desenvolvimento de algumas habilidades, de algumas competências sociais, pessoais, e que, inclusive, é importante também para o desenvolvimento da identidade desse indivíduo. Isso mesmo, né? Como a gente colocou no início do vídeo, é algo que vai surgindo ali na infância, que na adolescência, pela independência e pela própria fase, isso vai sendo mais acentuado ou não, né? Essas características, E elas vão se consolidando ou não. E a questão da mentira entra bem aí. E é importante a gente e ser bem sincera em relação à mentira, porque faz parte realmente do nosso mundo, né? Das nossas relações sociais. Então, por exemplo, assim, aqui tô dando um exemplo meu. Quantas vezes alguém já passei na rua, vi um conhecido, a pessoa, Vanessa, e aí, tudo bom? Como é que você tá? E aí eu, né, automaticamente, tô ótima, e você? Mas na verdade eu não tava ótima. Tava ali cheia é, de problema, e pensando, né, nessa loucura que tá sendo esse ano, e em tantas coisas que uhum. estão sendo difíceis. Então, não, no fundo não estava bem, mas foi algo automático que me perguntaram, e foi uma mentirinha. Uma mentira. E também você muitas vezes não se sente confortável de estar realmente falando para uma outra pessoa como você está se sentindo, então é natural que você naquele momento dê essa mentirinha. Isso, mas o que a gente quer colocar aqui é que, por mais que seja algo leve, tranquilo, que não vai afetar ninguém, né? Não estou colocando, não estou trazendo uma inverdade que vai causar algum prejuízo a outra pessoa, né? Isso, De forma alguma, mas não deixa de ser uma mentirinha, né? E é justamente para ilustrar e dizer que faz parte realmente das nossas relações, né? São aquelas mentirinhas sociais, vamos dizer assim, né? isso mesmo, faz parte. E aí, Entender que e tá aí assim, dentro mesmo do universo adulto, vai ser mais fácil você, como mãe ou como pai, compreender que também faz parte do universo do seu filho adolescente. uhum, é isso mesmo, é interessante você trazer isso. Inclusive, eu vou
Até aproveitar aqui para dar a primeira dica do vídeo. Então, pega o caderninho e anote, porque é bem importante que você se atente ao seu comportamento em relação à mentira. Porque muitas vezes você está focado na mentira do seu filho, do seu adolescente, mas sem observar também como você lida com a mentira. Isso. E daí que eu vou fazer algumas perguntinhas para você de casa que está nos assistindo. É justamente como é que você lida com a mentira? Isso, Nessa. Como é que você lida com a mentira? Quais são as situações que você costuma mentir? São mentiras leves, mentiras bobas ou não? Isso é bem importante fazer assim, essa reflexão. Porque quando eu digo sobre isso, quando eu falo sobre isso, não é só o fato de você estar mentindo para o seu filho ou não. Mas é você na sua vida. Porque, querendo ou não, isso vai influenciar a conduta do seu filho. Se você é uma pessoa que resolve muitas coisas na mentira, que isso é frequente na sua vida, que você, até essas mentirinhas leves, como a gente está aqui comentando, mas que você faz uso com frequência, o seu filho pode ser influenciado. Ele vai entender que você resolve as coisas por meio da mentira, que a mentira ali é natural, né? Então, assim, até se você um dia for reclamá-lo, o seu filho pode alegar isso a você, mas você mente direto. Verdade. Eu vejo você mentindo, né? Mas você, então, assim, você fez isso. E aí agora, né? Como é que eu tô chamando a atenção do meu filho em relação ao comportamento e eu mesma tenho? Verdade. Inclusive, vi alguns pais, assim, até pedem o filho para mentir por ele, né? Isso, verdade. Então, toca ali o telefone, o celular. Diga para fulano que depois eu ligo para ele, porque agora eu tô ocupado. Na verdade, não tá ocupado, né? Ou então diz que eu não tô aqui. Então, são pequenas mentirinhas que fazem parte do dia a dia, a gente sabe, né? A gente tá até se colocando aqui também como pessoas que utilizam mentirinhas no dia a dia, né? Mas, de certa forma, não deixa de passar, né? Pro filho, ou pros sobrinhos que estão em casa, ou para qualquer outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente crianças e adolescentes, que acaba sendo um comportamento usual, né? Naturalizado. E que também tem a sua importância, como a gente colocou, essas mentirinhas sociais, servem até às vezes para diminuir conflitos, né? Por exemplo, essa roupa tá linda, Bia, o que você achou da minha blusa? Pode ser que Bia tenha detestado. Mas ela vai dizer, nossa, essa tá bonita, né? Ou legal. Evitar um desconforto naquele momento, às vezes não é oportuno, né? Você dizer aquela verdade. Então, assim, por exemplo, vou até pegar essa situação que você colocou da roupa. A gente combina de se encontrar numa festa, e aí, quando a gente se encontra, você me pergunta, e aí, Bill, o que você achou da minha roupa? Sabe assim, se eu te disser a verdade, que eu não gostei, vai ser uma verdade que assim, não vai ter como... Não vai ajudar, porque você não vai ter como voltar para casa, trocar de roupa, fazer nada. Então, naquele momento, de repente, para evitar um desconforto, né? Por isso que não é que a mentira seja bem-vinda, mas que é utilizada para a gente não gerar realmente esse momento assim que não gera não tem uma necessidade, né? Digamos assim. Isso, né? Então, são alguns pontos para a gente conversar a respeito sobre isso. Com certeza. E é claro que a gente tem que sempre lembrar dos níveis da mentira, né? A gente está colocando aqui leves, que não vai realmente trazer um prejuízo para ninguém, né? Isso mesmo. Tem que colocar na balança, né? Mentirinhas ali do dia a dia ou realmente mentiras que não causam prejuízo, exatamente. Tem que avaliar direitinho a situação, se é cabível, se não é. Isso mesmo. Por isso que é importante que você analise esse próprio comportamento em você, para depois parar para pensar no comportamento do seu filho. Isso. Então é isso. Tem que ter coerência. Faça essa autoanálise, observe seus comportamentos. E nada de ficar usando aquelas frases do tipo faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Essa frase era antiga. Antiga, todo mundo fala, né? Nossa. Mas temos que desconstruir isso aí. E isso não traz coerência, né? Então você tem que mostrar que a sua fala está equilibrada, está em harmonia, vamos colocar assim, em sintonia com as suas ações. Então, seu filho ele precisa perceber que o que você fala, você faz também. Né? Nada de ter aí
esse comportamento que não condiz com o que você está trazendo ali para ele. É, isso mesmo. E aproveitando o gancho, né, assim, já demos a primeira dica, vamos agora logo à segunda dica para poder te ajudar. É importante que nesse processo, né, em relação à mentira, você saiba a diferença entre a omissão e a mentira que o seu filho está trazendo ali para você. Porque isso realmente vai fazer muita diferença no dia a dia de você. Tem um peso, né, Nessa? Nossa, Tem um demais, né? peso. Porque são duas balanças aí, né? A questão da mentira e a questão dessa omissão. Então é importante você estar atento em relação a isso. Uhum. É isso mesmo. E assim, eu vou até dar um exemplo para clarear aí o que você Exemplo para trouxe. ilustrar, né, Bia? É isso. Nós temos aí a mesada. Acredito que muitos adolescentes recebam aí uma mesada por mês. E é tão importante a mesada porque vai justamente ali fazer com que esse adolescente aprenda a ter responsabilidade numa organização financeira, Com certeza. né? Então, é esse o verdadeiro sentido da mesada, dele aprender a gerenciar o que ele ganha, o que ele gasta. Você pode também estar orientando seu filho em relação a esses gastos, ao próprio consumo e tudo que envolve isso, né, dessa organização financeira. Mas, ao mesmo tempo que você orienta, também é importante que você dê um espaço para que ele tome as próprias decisões dele. Afinal de contas, aquela mesada, né, o dinheiro é dele, então ele tem que saber com que ele gasta. E tem que deixar com que ele... É o quê, Nessa? O intuito vai ser esse. Dele Isso, o intuito vai ser esse. tomar suas próprias decisões também. Isso, perfeito. Então, assim, deixar com que ele arque com as consequências dos atos, né? Vamos supor que você dê a mesada a ele no início do mês e que no meio do mês ele já tenha gastado tudo. Ele vai ter que arcar com essa metade do mês aí sem dinheiro, porque é a forma que ele tem de aprender a gerenciar ali aquele dinheiro, saber que ele vai ter que economizar em alguns pontos, não é? Enfim, é a forma que ele tem de realmente ali conseguir lidar, aprender, né, a gerenciar o setor financeiro da vida dele, a ter mais responsabilidade sobre suas coisas, sobre como que gasta. Então, eu acho esse exemplo da mesada aí fantástico para poder clarear essa situação, né? Isso, né? Até porque essa questão da omissão, dentro desse exemplo, né, Bia, da mesada, talvez seu filho ele não vai te falar tudo que ele comprou, ou que ele deixou de comprar. Ele vai omitir algumas coisas porque talvez minha mãe ache caro, talvez meu pai brigue comigo porque não era o momento certo para comprar tal coisa. Mas enfim, como a Bia colocou, oriente sobre essas questões de consumo, dê dicas para ele de organização financeira. E aí, depois de você dar essa orientação, você realmente precisa dar esse espaço para ele colocar em prática, né? Para ele treinar. Então, ele vai ali, provavelmente, em alguns momentos, deslizar, né? Às vezes, como a Bia colocou, é muito mês para pouco dinheiro, muitos dias. Justamente. Faltou mês para o final do dinheiro, né? Acontece, né? Com o mundo adulto também. Mas, enfim, por questão de prática, de treino, realmente. Então, essa questão da mesada, ela traz realmente, assim, pra gente perceber que omissões vão fazer parte mesmo ali, né? Do dia a dia, né? Porque você, como mãe, como pai, não vai saber tudo o que o seu filho faz. E é até interessante também a gente pensar com uma forma também de crescimento. Tá mostrando um amadurecimento, né? Que tomando suas próprias decisões, ponderando o que é, qual é o momento certo ou não de fazer, né, uma aquisição ou não. Então, assim, tem coisas muito boas também se a gente for parar para pensar, né? É importante. São habilidades importantes, né, Bia? Isso, muito importantes, com certeza. E assim, é importante também saber diferenciar os níveis de omissão também, né? A gente colocou aí uma situação simples, mas, por exemplo, a gente pode pensar em uma outra situação, em um outro exemplo, no qual você combina com o seu filho, né? O seu filho te pede para ir até a casa do amigo, então você combina, você dá o aval aí para seu filho ir até lá. Porém, antes de ir para a casa do amigo, ele resolve passar na casa da crush, né? Sem te avisar. Algo que não foi combinado entre vocês. Sai da rota, né? Sai da rota, exatamente. Então, aí é um momento de você chamá-lo para conversar e de, até se for necessário, né, fazer alguma advertência em relação ao comportamento que ele apresentou.
E daí, assim, puxar a oportunidade para que vocês conversem, para que vocês definam alguns pontos que são importantes em relação a essas combinações, a essas negociações, deixar muito claro, não é, que, assim, a forma que você tem para confiar nele é justamente ele mostrando essa responsabilidade, esse comprometimento em relação ao que vocês combinam, ao que vocês deixam acordado, deixam certo, né? Então, para melhor... Né, Bia? O que que o pai, o que que a mãe espera desse adolescente? Isso. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de conversar, de comunicar. Por mais que seja difícil, às vezes o diálogo ele não flui, mas também é tudo questão de treino, né? Até porque pode ser que esse adolescente não tenha dito que foi na casa da crush, justamente porque tenha ficado com medo com a sua reação, né? De como que você poderia reagir a isso, de não permitir, de não deixar. Então, ali, ele já pensou de uma forma negativa em relação à sua reação. Coisa que, se vocês tivessem um contato maior, um diálogo mais presente, mais fluido, de repente ele se sentiria confortável de falar também. Então, a gente tem que avaliar por essa perspectiva, né? Que pode ser que a nossa forma de reagir, talvez essa falta de comunicação, esteja fazendo com que esse adolescente omita muita coisa, né? É verdade, tem que ficar atento aí. Mas caso você observe que o seu filho ou a sua filha tenha mentido demais para você, ou tenha omitido demais algumas coisas, né, que acontecem na vida dele, na vida dela, é importante você estar atento, então, à nossa terceira dica, que é justamente refletir sobre como é que está sendo esse diálogo aí na sua casa. Né? Esse diálogo existe, é importante, né? Essa abertura existe, minha filha ou meu filho, ele se sente à vontade de conversar comigo, é importante refletir. Hoje a gente está trazendo dicas muito reflexivas, né, Bia? Isso. Mas que são extremamente importantes, né, para que realmente você observe a sua conduta, como você lida com tudo isso, para estar orientando o seu filho. Isso, porque é justamente lembrar que o comportamento do seu filho, ele vai partir muito da forma como você se comporta com ele, das atitudes que você tem, de como você lida com ele. Então, por isso que duas dessas dicas que a gente deu é justamente de você refletir sobre como você se comporta, como é que está sendo essa abertura aí de diálogo. Então, é importante refletir. Isso, perfeito, Nessa, com certeza. Você já parou para pensar como que você reage frente ao que seu filho te conta? As situações que ele vivencia? Porque faz toda a diferença. Se você julga, se você critica, se você muitas vezes não dá essa abertura, ou seja, você não acolhe o seu filho vai se sentir acuado. E ali ele não vai se sentir mais confortável. Isso. Já briga, já briga. Isso. Então, ele não vai se sentir confortável de estar falando realmente o que acontece na vida dele, das atitudes que ele toma, e com isso você não vai conseguir fazer a orientação. A gente não está falando aqui para você passar a mão na cabeça do seu filho ou aceitar comportamentos que para você é errado. Não, não é isso. Na verdade, com esse acolhimento e essa escuta, você vai poder orientar o seu filho e dizer o porquê que de repente aquilo é errado, dar uma solução, né? Tentar junto com ele resolver um problema, dizer qual que seria o melhor comportamento para determinada situação que ele esteja vivenciando. Então, é muito melhor que você acolha inicialmente para que você consiga fazer essa orientação que é tão importante. Porque se você critica, se você julga logo de início, ele se sente acuado e pode ser que comece a apresentar uma certa resistência para te contar o que acontece com ele. Com certeza, né? Lembrar, assim, que esse combo, às vezes, né, de agressividade, de críticas, de julgamento, só tende a afastar o seu filho de você. A gente sabe que não é fácil ouvir determinadas coisas do filho, né? Mas é importante buscar um autocontrole, né? Buscar realmente respirar fundo, para lidar de uma forma mais tranquila, para que essa conversa, esse diálogo flua. E não para que venham mais conflitos em torno disso, né? Então é importante estar bem atenta, né? Em como realmente está se dando esse diálogo, se vocês estão conseguindo conversar, trocar ideia de forma mais tranquila, como o Bia colocou. Não é para passar a mão na cabeça, é para orientar.
orientar sem a necessidade de brigar, de esbravejar, mas para que o seu filho ele perceba que pode contar contigo, né? Que ele pode contar as Isso. coisas que estão acontecendo com ele. Porque Uhum. uma das funções da mentira é justamente fugir de algo negativo, de uma consequência E, negativa. Então, se vem aí castigo, críticas, brigas, a tendência é que ele vá realmente optar, né, por esse tipo de comportamento por mais vezes, que ele vá omitir, que ele vá mentir, porque ele justamente quer evitar esse negativismo aí, né? Essas isso, negativas. com certeza. É só a gente se colocar no lugar, né, do adolescente, e aí, eu contaria ou não? Se meu pai tivesse, né, o meu pai ou minha mãe tivessem reações mais abruptas, mais de crítica. Isso, então é ter essa tranquilidade na hora de falar, e a gente sabe que é difícil, e a gente sempre coloca isso, é realmente um treino. E para ilustrar, para ficar mais fácil de você entender, a gente vai trazer um caso aqui de uma menina, né, um caso fictício, de Ana. Ana, é uma menina de 14 anos, para ilustrar melhor. Ana foi toda serelepe, toda animada lá pro shopping, e ela encontrou, né, uma pessoa interessante e ficou. E chega pro pai dela e diz, né, que lá no shopping ela ficou e tem um crush agora. Aí vamos imaginar que esse pai tenha tido uma reação um pouco exagerada para toda essa situação e que tenha bombardeado Ana de perguntas do tipo: mas quem que era esse menino? E você conheceu de onde? Quantos anos que ele tem? O que que ele faz? Ele mora onde? Vocês ficaram muito tempo juntos? Ficaram sozinhos? Imagina como é que Ana se sentiu nesse momento. Acuada, julgada, enfim, se sentiu desconfortável de ter relatado isso ao pai, né? Então, por isso que a gente tem que pensar em relação a essas reações que a gente pode ter em relação a ali o que o filho diz, ao que ele coloca da situação que ele tenha vivenciado, porque mesmo que você não concorde com o que ele tenha feito ou ela tenha feito, ali esse acolhimento vai ser importante para você orientar e dizer o porquê que de repente seu filho tem que se cuidar, quais são os pontos que ele tem que observar, será que realmente é um comportamento bom para ele ou não, né? Então, só com realmente essa tranquilidade, esse acolhimento para receber essa informação que você vai conseguir ter essa orientação, e no caso de Ana, Ana se sentiria mais confortável de continuar relatando as coisas ao pai, porque o pai iria acolher e iria fazer as orientações devidas para as determinadas situações que ela vivencia. Isso mesmo. E a gente sabe que não é fácil, né? Ouvir, às vezes, que o filho ficou com alguém, ou que aconteceu aquilo, né, na vida dele. Enfim, a gente sabe que é Isso. complicado mesmo. Mas nesse momento é preciso, assim, ter uma tranquilidade a mais, como Bia colocou, né? Na verdade, é um treino mesmo, a gente sabe, né? Isso é muito também de características, né? Tem as pessoas que são mais tranquilas, tem as pessoas que já são um pouco mais Isso. nervosas, tem dificuldade em lidar com situações que saem da sua zona de conforto, mas é treinar. Então, por exemplo, nesse caso, o pai de Ana, vamos supor que ele foi pego de surpresa. Então ele podia chegar e falar: filha, calma aí rapidinho, deixa eu ir no banheiro aqui. Vai no banheiro, respira fundo. Ah, sim. Isso, lava o rosto, né? Vai. Isso, faz uma respiração, né? Conta até 5 ali, umas 3, 4 vezes. Porque isso vai ajudar, no caso do pai de Ana ali, a se conectar e entender o que está passando, né? Na cabeça dele ali, a processar. Poxa, minha filha tá crescendo, né? 14 anos, foi no shopping, ficou com o menino, ou a menina, né? A gente não sabe, enfim, o crush aí. E É, o que eu tenho que falar para ela, né? Como é que eu devo me comportar, né? Tô exaltado, tô nervoso, é uma situação nova, mas eu preciso respirar fundo e preciso trazer uma tranquilidade, porque eu preciso orientá-lo, né? Então, preciso também fazer com que ela me conte em outros momentos, né, da vida dela, como a Bia colocou, né? Que ela se sinta confortável para me contar outras coisas, né? Porque aí é só isso, o primeiro fator de muitos, né? A primeira situação de muitas outras que vão surgir. Então, o que ele poderia ter feito, né, no caso desse pai? Primeiro ter ido, né, feito essa respiração, lavado o rosto para trazer essa tranquilidade para ele, e chegado depois para ela, né? Ah, né, como é que foi? E aí, você já conhecia ele antes? Então, trazer com mais tranquilidade, puxar um papo, uma conversa,
E como é que foi isso? Para que ela se sentisse mais confortável, né? Para ela sentir que É, não estava sendo nem julgada, para sentir também que ela não estava assim sendo sabatinada, né? Não estava ali numa posição. com certeza. Que era uma conversa, né? E que ela poderia se sentir à vontade de conversar, de trocar ideia com seu pai. Então, a gente sabe que é difícil e tudo, mas é sempre questão de treinar, né? Aos pouquinhos vocês vão pegando a prática também, né? Você vai pegando a prática também. Isso Então, mesmo. saber que a forma como você lida, como você traz, né? Esse comportamento, né? Essa fala do seu filho, como você reage, vai fazer muita diferença na forma como ele vai entender que, poxa, posso conversar com minha mãe, posso conversar com meu pai. Então, o nível de mentiras e omissões que ele vai, né, fazer daqui para frente, com certeza vai diminuir, né? Ah, sim. A partir desse momento que ele sentir esse acolhimento, Sim, sentir que pode contar, confiar e que ali vai ter uma orientação pertinente ao que ele está vivenciando, vai diminuir. com certeza. E lembrar que essas orientações são sempre bem-vindas e necessárias, mas Isso. sempre de forma mais assertiva, né? Como a Bia colocou, em comunicação tranquila, né? Você tá ali falando que ou que foi errado ou que poderia ser da forma Y ou Z, mas de uma forma amena, sem brigar, sem criticar, mostrando outras formas da pessoa agir, né? Do seu filho agir, e não já brigando ou criticando. Então, existe aí uma grande diferença que vocês precisam, né? Que você precisa estar atento. Outra dica de ouro aqui do vídeo é a nossa quarta dica. Tá anotando tudo? Então vamos lá. Entenda que nem sempre o fato do seu filho mentir vai ser por causa da forma como você o trata, como a gente vem trazendo um pouco dessa influência que pode ser que o adolescente, né, sofra e por isso acaba mentindo. Uhum. Mas a gente pode pensar também que é da própria individualidade, da própria particularidade do adolescente, dele querer omitir, mentir algumas coisas de você. Não por nada, mas é porque ele queira, de repente, preservar algumas decisões, algumas escolhas, que a gente mesmo muitas vezes faz isso, não é, Nessa? Uhum. Quantas vezes a gente guarda para a gente mesmo algumas situações vivenciadas, algumas decisões, algumas escolhas, que a gente realmente não queira dividir e compartilhar com ninguém, não é? Isso porque é algo pessoal, Então, né? Faz parte da nossa individualidade. Então, isso também vai isso. acontecer com ele, né? Isso mesmo. É natural que ocorra também, não só com a gente, mas com o adolescente. Então, entenda, respeite, dê esse espaço a ele, mas, claro, sempre fique atento. É o que a gente sempre fala aqui. Dê o espaço, mas, ao mesmo tempo, fique atento em relação a outros comportamentos, a outras situações que ele pode mentir. Mas, no caso da individualidade, é porque, de fato, isso acontece, é natural que aconteça e que a gente tem que respeitar, né? Sim, com certeza, né? Tem que haver esse respeito. E é como você colocou, Bia. É importante estar atento, é como se fosse assim, uma liberdade assistida. Tô ali Uhum. deixando, né, você ir para o seu caminho, fazer suas próprias escolhas, E a partir do nível de maturidade que você tem apresentado. Mas, ao mesmo tempo, eu tô ali, né, no cantinho só para te amparar, para te ajudar, para te orientar, te cutucar um pouquinho aqui, outro ali. É realmente o que a gente falou, né? É uma liberdade, só que é assistida. Então, tem que ter aí esse equilíbrio. E a nossa quinta dica de hoje também é muito importante. Acho que todas são, né? todas. Sim. Sem dúvida. Mas é justamente você colocar na balança e ver qual é o grau dessa omissão, dessa mentira. Qual é o peso que ela tem, né? Se você fosse, por exemplo, dar uma nota para uma mentira. Essa mentira ela teria uma nota 5, uma nota 7, uma nota 3, uma nota 8. Então, por exemplo, quando você, numa situação X, você dá uma nota 3 para essa mentira, e na situação Y você dá uma nota 9, olha aí que existe uma diferença muito grande delas, né? Então, Sim, com certeza. uma pode ser considerada leve, a outra já bem séria, né? Porque tá ali no 9, Mais grave, exato. mais grave. Então, assim, o nível a reação que você vai ter em relação a isso, a sua postura, a forma como você vai trazer para o seu filho e até as consequências, né, que isso pode gerar para ele, tem que ser compatível com o nível dessa mentira e dessa omissão.
Então, para uma nota 3, você tem que agir de uma forma, e para a nota 9, cabe aí uma outra realidade, né? Então, importante Isso. estar atento. Isso mesmo, e eu posso até dar dois exemplos para a gente tentar entender melhor essa Uhum. situação, como, por exemplo, numa situação que seu filho mente para você, dizendo que não foi ao cinema, mas que na verdade foi ao cinema. E Sim. uma outra situação, que ele disse que iria dormir na casa do amigo, e na verdade foi para casa da crushzinha. Então, são duas situações de mentira, porém, tem pesos diferentes, né? Sim, A com gente certeza. considera que a situação e se a gente considera que a situação 1 ela seja um pouco mais branda, digamos assim, mais leve, e a situação 2 um pouco mais grave. Então, isso requer posturas diferentes. A postura, no caso da situação mais grave, né, então pode ser que até você possa fazer uma advertência, Uhum. ter uma conversa mais séria, não é? Já na situação 1, não, é assim, da mesma forma como eu falei, é uma situação de mentira, então você deve agir, você deve fazer Orientar, né? alguma orientação, exato, fazer alguma orientação, que seja, ter uma advertência pequena, né, por causa da mentira, mas requer realmente dois tipos de postura. E aí cabe você avaliar e ver qual é a melhor forma de você conduzir qualquer uma dessas situações, como eu coloquei aqui agora. Isso mesmo, é importante que você, assim, tenha um nível bom de flexibilidade, e consiga Isso. fazer essa diferenciação. Então, para uma determinada situação, eu vou agir dessa forma, e para uma outra, eu vou agir de um outro jeito, porque realmente requer mais firmeza, mais pulso, ou mais orientações. Então, é importante ter aí essa flexibilidade na hora de agir ali com o seu filho. E uma coisa bem interessante também é que isso vai influenciar na forma como o seu filho está encarando essa situação. Porque se ele acha, né, que para tudo você vai agir da mesma forma, com o mesmo grau ali, por exemplo, de rigorosidade, ou então às vezes o mesmo grau de, talvez de uma flexibilidade demais, que a gente vem os opostos, né, Bia? Ou às vezes muito rigoroso, com consequências muito negativas o tempo inteiro, ou às vezes muito maleável demais, passando muita mão na cabeça. Então isso vai influenciar também o comportamento do seu filho. Então é importante você ter essa flexibilidade de transitar, né, entre esses comportamentos que você tem, de ser mais maleável, de ser mais rígido. Então, tudo isso, a situação vai te dizer por onde ir. E é importante, Existe. né? E é importante também estar atenta à nossa sexta e última dica, né, Bia? Isso, exatamente. Até, assim, aproveitando o gancho, né, do que você está trazendo aí, Nessa, é Aham, justamente você saber abordar esse momento que você descobre uma mentira, que você percebe que seu filho está sim. com esse comportamento, porque se você for criticando logo o adolescente, no caso, o seu filho, isso pode ser que, como é que eu posso dizer assim, pode ser que você não tenha um resultado tão positivo, tão esperado, no caso da correção do comportamento. Aham. Agora, se você critica a atitude do seu filho, a atitude da mentira, pode ser que você tenha um resultado mais positivo, porque você vai estar mostrando a ele que esse comportamento é errado, que ele poderia ter outras alternativas para resolver uma situação, para tentar se sair de uma situação, né? Então, se você critica logo ele, no caso o seu adolescente, isso pode refletir, inclusive, na própria autoestima dele, porque, de certa forma, pode ser que rotule ele como um mentiroso. Então, isso aí vai refletir negativamente aí em como ele se vê, em como ele se sente, e até mesmo se sentir mal diante das atitudes, pode ser que ele se veja como uma pessoa ruim, né? Então, Aham. a gente tem que ter muito cuidado com isso. É ideal que você, o mais adequado é que você critique o comportamento em si, a mentira, e coloque para ele já outras alternativas. De que forma a gente poderia resolver isso, ao invés de mentir? Porque aí você vai forçar ele a pensar melhor, a ver que realmente existem outras alternativas que se adequem mais para a resolução daquilo que ele está vivenciando. Isso mesmo, né? Que fossem mais pertinentes, né, Bia? Outras Isso. alternativas. E é interessante essa dica porque ela não serve só para essa questão da mentira. Para qualquer comportamento que você julgue errado, que o seu filho está apresentando, ela também serve. Porque quando você fala do comportamento, você está dizendo que aquele comportamento não é legal, que existem outras opções, que aquilo é errado, que aquilo não está dentro, por exemplo, de tal valor, que aquilo você não considera algo interessante, por exemplo, para uma pessoa desenvolver. Enfim, você está falando do comportamento.
É diferente de falar da pessoa, do seu filho. O Uhum. Bia colocou aqui, você, às vezes quando você fala, porque você é mentiroso, porque você agiu com maldade, vamos colocar assim, né? Algo mais forte. Você Isso. está falando para a pessoa, você de certa forma está atacando o seu filho. E ele pode se É. sentir na defensiva, ele pode sentir até uma necessidade de querer se explicar e tudo, e trazer uma agressividade, né, para isso aí, para essa Porque situação. normalmente a pessoa vai querer se defender, não é? Porque se você atinge Sim. o seu filho, afeta com essas palavras, a pessoa do outro lado vai querer se defender. E aí é Isso, por e isso que a aí, gente diz que não vai ter um resultado positivo, que no caso é a correção do comportamento. isso mesmo. E também a questão do próprio conflito que vai aumentar. É como se você Isso. estivesse colocando ali mais lenha na fogueira, né? Porque ao invés de você conseguir conversar, dialogar, para que ele entenda que é o comportamento que está errado, não, vai acabar trazendo uma situação que ele está se vendo como errado e você está criticando ele, e aí já a conversa já sai, né, do roteiro, já sai do que a gente está esperando aqui, que é justamente conversar para que ele entenda que aquilo não foi legal, para ele mudar de atitude, para que numa próxima ele se comporte de outra forma. Então é bem interessante essa dica, não só em relação à mentira, mas para qualquer outro tipo de comportamento. Isso, perfeito, Miss. Então, fica atenta de como você está falando, de como você está trazendo essas questões para o seu filho, do próprio exemplo também, de todas essas dicas que a gente te deu. Essas dicas, elas são muito importantes, então anota direitinho para você não esquecer. A gente está aqui, quer trocar ideia contigo, então comenta, compartilha também com outras mães, com outros pais, curte o nosso vídeo. E não deixe de falar o que você está achando, se você está curtindo, se está fazendo É sentido para importante você. isso. Sim, A gente quer trocar essas ideias com você. isso mesmo. Então a gente fica por aqui, então até a próxima. Até. Tchau, tchau.